E aí? E aí, pessoal? Tudo péssimo com vocês? Tudo péssimo aqui também. O Fluminense conseguiu mais uma vez repetir erros que quando o Fluminense perdeu durante essa temporada, na temporada passada e também na outra, o Fluminense cometeu erros que costuma cometer quando perde as suas partidas e mais uma vez, momentos decisivos, jogadores que a gente sabe que não tem a menor capacidade de entregar alguma coisa, mais uma vez não entregaram nada, na realidade entregaram para o adversário. Então o Fluminense ele sai derrotado no jogo de ida da Copa do Brasil, jogo que esse que encaminhava para o empate, para tudo se resolver na volta. Não, o Fluminense fez o favor de levar um gol no finalzinho do jogo, levar uma virada ridícula e fazer com que o Vasco tenha vantagem no jogo de volta. Enfim, tem muita coisa para rolar. Eu acho que o potencial máximo de cada uma das equipes, o Fluminense tende a prevalecer, mas o potencial não significa que ele é atingido. E mais uma vez, time do Fluminense, o Luiz Obeldia teve dificuldades extremas com o Fernando Diniz. De novo, mais uma vez, o Fluminense perde a ida, se complica contra o adversário mais fraco das semifinais, na minha visão, que é o Vasco. O Vasco, para mim, é um time pior do que o Corinthians, é um time bem pior do que o Cruzeiro, e é um time pior do que o Fluminense. Não é muita coisa, mas é pior. E especialmente pela fase que o Fluminense estava, a gente esperava um time que conseguisse ter um pouco mais de brio, mas determinados lances que a gente viu do jogo, deu para perceber que o Vasco tinha mais brio que o Fluminense. Jogadas que o Fluminense demora para raciocinar, para pensar, e o Vasco tá lá mordendo, querendo. E é isso que eu falo. O Fluminense, para ser competitivo, precisa querer mais que o adversário. E se o adversário quer muito, o Fluminense vai ter muita dificuldade. E o Vasco queria muito nesse jogo e acabou vencendo de uma maneira cruel, né? Mas com bola aérea, novamente, porque a bola aérea do Fluminense é uma tragédia. O camisa 22, o zagueiro Freitas, é um dos piores que eu tive o desprazer de assistir jogando com a camisa do clube. É um jogador extremamente limitado, mas enfim, a gente vai falar disso já já. Deixa o like se você gostar, comenta aí, se inscreva no canal. Então vamos lá para a análise. Fluminense que veio com uma escalação parecida com a que enfrentou o Grêmio, e eu esperava uma postura parecida com a que enfrentou o Grêmio. Em determinados momentos, até sim, na questão de vulnerabilidade, de sofrer finalizações. O Fluminense realmente sofreu algumas finalizações bobas contra o Grêmio e contra o Vasco também. Em 3 situações, o Fluminense esteve muito perto de levar o gol do Vasco. Uma com o Pumita cara a cara, o Thiago Silva tirou. Outra com pênalti que o Freitas conseguiu fazer, mas ele estava impedido. Uma outra no segundo tempo, que eu não vou lembrar qual foi a circunstância, mas também quase gol do Vasco. Então o Vasco ele levou muito perigo em determinados momentos e abusando nas laterais, porque defendendo uma bosta o lado do Piton, Piton não jogou o lado do Pumita, mas atacando ele é muito forte, ele é um lateral muito bom atacando, mesmo com a perna trocada na esquerda, um lateral que leva muito perigo, muito agudo, é quase um ponta esquerda extra. E o Fluminense, ao invés de se propor a explorar esse lado, porque no primeiro tempo conseguiu fazer isso, a própria jogada do gol sai por ali, pela direita, umas outras boas jogadas com o Serna, acho que teve uns 2, 3 cruzamentos por ali, e o Fluminense simplesmente desistiu de tentar isso no jogo. É um Vasco que tem muita exposição, é um time muito exposto, especialmente na defesa. Levou 60 gols no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense não soube se aproveitar disso. Mas a gente pode pontuar que tinha um Everaldo, que é um jogador que não oferece perigo para ninguém, é um jogador que irrita todo mundo. O Serna é um jogador irregular, e o Soteldo saiu machucado. E também não fez uma grande partida. Então o Fluminense teve oportunidade para conseguir produzir, tinha o mapa da mina que era pela ponta direita, mas simplesmente não quis ser feliz. No primeiro tempo até foi melhor, foi superior, o Vasco teve suas chances, não jogou mal. Quem achava que o Vasco estava morto para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, infelizmente não. Então, quem achava que estava morto era balela. E o Fluminense parecia que estava uma sintonia diferenciada. Contra o Bahia eu já tinha sentido isso, que era um time já tirando o pé. E se o Fluminense for soberbo, se esse elenco feio que o Fluminense tem for um time soberbo, não vai vencer as partidas, não vai ser competitivo e vai perder da maneira mais estúpida possível. Tal qual perdeu para o Mirassol, tal qual perdeu para diversos, para o Atlético Mineiro. Eu não vou conseguir lembrar, o Botafogo tomou gol no finalzinho. Em diversas partidas que a gente enxerga o Fluminense levando gols nos finais das partidas. Não vinha acontecendo, mas voltou no momento que não era para voltar, né? Mas voltou no momento, contra o Flamengo também, voltou no momento péssimo de uma equipe que parece que tem preguiça de jogar, que quando vê um jogo que tem um time querendo mais, mordendo mais, o Barros do Vasco mordeu pra caramba, não tomou cartão, bizarrice também, mas enfim, queria muito, Robert Renan correndo demais, Paulo Henrique marcando muito,
os dois pontas, o Ryan e o Gomes, também mordendo demais. E o Fluminense olhando, achando bom, uma maravilha. O time do Vasco com uma pegada absurda, o Fluminense olhando. Especialmente no segundo tempo, parecia que estava ótimo, 1-0. Leva o empate rápido, o Vasco volta forte, volta bem, e o Fluminense não reage. Aí acontece a mexida, sai o Soteldo, que por incrível que pareça, é mais útil do que o Keno, que entrou, que fez uma partida trágica, nojenta, e vendo o Lima no banco, eu acho que poderia ter sido mais útil, porque o Keno não fez nada, o Keno teve espaço para jogar no segundo tempo, teve 2, 3 oportunidades para tocar pro René, que estava agudo dentro da área, para tentar fazer uma finalização, para tentar fazer um cruzamento. Não, ele cortou pro meio e chutou fraco 2 vezes. Na terceira vez ele perdeu a bola. Então o Keno perdeu muitas oportunidades, porque o elenco do Fluminense é extremamente desequilibrado, muito mal montado, porque o Serna é um jogador que eu gosto, mas ele não é um jogador para você depender dele. Ele é mais um jogador para compor o elenco. Ele não pode ser um titular imprescindível. O Soteldo, pelo amor de Deus, eu acho que é uma boa fase e o Zubeldia conseguiu fazer com que ele virasse um jogador. Mas, porra, você tem Everaldo, você tem o Nonato sem sintonia nenhuma. Eu entendi ele querer botar o Nonato, um jogador com um pouco mais de qualidade de passe, mas o Hércules também parece que sentiu a temporada, não se aguenta mais. É foda, entendeu? Martinelli não achou a partida ruim, mas eu achei defensivamente a partida do Samuel Xavier ruim, deu muito espaço. O René melhora na marcação no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo ele dá um pouco mais de espaço, mas no segundo eu enxergo que ele deu uma melhorada. O René não foi nem, eu acho, um dos pontos negativos. Thiago Silva, eu acho que foi bem, deu assistência do primeiro gol, mas pra mim, o pior em campo, um jogador que sempre que tem oportunidade ele compromete, porque o René ele compromete em momentos decisivos, mas o senhor Juan Freitas, que é um dos piores zagueiros que eu tive o desprazer de ver com a camisa do Fluminense, falhando incessantemente. Ele falha no primeiro tempo, não dá em nada por sorte, ele falha no segundo tempo e dá o primeiro gol do Vasco. Sai o gol do Vasco, o Vasco tem um ânimo diferente, vai pra cima, não consegue fazer o gol, o Fluminense reequilibra as ações, mas no finalzinho do jogo, o senhor Juan Freitas, mais uma vez, tendo todo o domínio da área da situação, 48 minutos, gente, levar um gol com 48 minutos numa semifinal do segundo tempo é pra deixar qualquer um maluco. Esse time é indecente o que faz. Levar um gol aos 48 do segundo, até 49, é indecente o que um time que tem a capacidade de tomar um gol aos 49 do segundo tempo faz. É uma indecência, é nojento o que o Fluminense fez com a postura tosca o Ryan faz jogada individual. O time não para a jogada. Aí quando para, acha uma boa ideia, deixa o Ryan cobrar falta rápido. Ele cobra falta rápido, tem um buraco na esquerda, do ataque do Vasco, na direita, defesa do Fluminense. Sei lá quem cruza, o Gomes, eu acho, cruza. E o Verratti consegue se projetar ainda. O Freitas estava na frente dele, gente. E ele perdeu a jogada porque ele é horrível. E põe em risco uma classificação que, não na minha visão, não era fácil, mas era um clima de favoritismo. O Fluminense com uma sequência absurda, sem perder, volta a perder e volta a perder num momento péssimo. Que novidade, né? Que novidade. E para virar chacota, né? Porque a diretoria do Vasco adorou quando o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, sabendo que tem um favorecimento no estilo de jogo do Diniz. Eu acho que pode até ter, mas eu acho que o Fluminense, 100%, com o que tem de melhor em campo, numa situação favorável de jogo, de estilo de jogo, eu acho que o Fluminense tende a ser melhor do que o Vasco. Mas perder o primeiro jogo e deixar desvantagem no placar para a volta, é difícil, entendeu? Fica difícil, porque o Vasco, dando uma espetada, já abre 2 de diferença. O Fluminense descontar 2 de diferença para ir para pênalti ainda, é muito complicado. Então, foi uma bunda molice, mais uma vez. No finalzinho, o Vasco tentou entregar algumas chances também, mas o Fluminense conseguiu perder esse jogo, que era um jogo encaminhado para o empate. Eu acho que o empate seria justo, mas o Fluminense conseguiu, mais uma vez, levar desvantagem. E, mais uma vez, tem asco. O Fluminense tem alergia a passar semifinais. Quando chega em semifinais, tem asco, tem dificuldade, é muito difícil, né? Chega na semifinal, parece que se coça, precisamos perder, quero férias, porque, porra, parece que é isso. Parece que o time tá querendo pouco. Em determinados momentos, parece que, cara, você vê os lances, cara, o Martinelli rouba a bola, já tem 2 jogadores em cima, o Thiago Mendes, o Cauã Barros, correndo, mordendo, indo pra cima, e o time do Fluminense olhando, totalmente inerte, no segundo tempo uma inércia, uma passividade, uma morosidade, achando que tá ótimo, 1-0, não tá ótimo, o Zubeldia acorda. Enfim, é estresse, muita raiva, torcer pra postura ser diferente. Creio que se a postura for diferente, o Fluminense pelo menos vence a partida. Pra passar, eu já não sei. Eu acho que
que não vou falar que complicou, mas ficou um jogo muito mais parelho. Agora que o Fluminense conseguiu perder pro Vasco, o Vasco também teve méritos e venceu. Mas enfim, é muita irritação. E falar do lance polêmico, eu acho que do Léo Jardim, né? Eu acho que era para vermelho. O Léo Jardim não disputa a jogada, não tem contato com a bola, ele não disputa a jogada, e é um lance de muito perigo, no mínimo, que não teria o goleiro. Não é uma situação de cara a cara jogador, atacante com goleiro. Não, seria a situação de um atacante com um zagueiro podendo defender e não sendo um goleiro. O zagueiro não pode usar a mão. Então, eu não vou falar que é para expulsão, que é um absurdo, mas, gente, dá para discutir. E foi uma complacência maravilhosa pro goleirão Léo Jardim, que não disputa a bola fora da área, não tem contato dele com a bola, ele não vai na bola, ele erra o tempo de bola, ele faz a falta no glorioso Everaldo. Enfim, na minha visão, poderia ter sido expulso. E, enfim, não dá pra falar nada. A arbitragem é péssima. Errou no jogo lá do Cruzeiro com o Corinthians, lá, uma mão do Memphis Depay no lance do primeiro gol, e a arbitragem simplesmente ignorou. Então, é do jogo. O que não é do jogo, ele levar um gol aos 48 do segundo tempo, numa bunda molice um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Tricolor, que é essa porcaria desse Juan Freitas, que custa caríssimo. Custou 10 milhões? Não, custa muito mais, pelas merdas que esse cidadão já fez em campo, que é um jogador extremamente merdeiro, que é impressionante, não para de fazer besteira. Enfim, Canóbio volta no próximo jogo. Eu acho que ele tem um papel importante, especialmente se o Fluminense der a bola pro Vasco, ser um jogador que marca a saída alta, especialmente no segundo tempo. O Vasco teve situações de perigo, de exposição. Eu acho que com o Canóbio isso pode ajudar. Vamos ver. E pontuar também que o Fluminense está classificado, né, para a fase de grupos, independentemente do resultado de domingo. Mas eu acho que é uma obrigação que os jogadores do Fluminense deem a vida, soem sangue, entendeu? Deem sangue, se doem 100%. É obrigação. Na minha visão, é obrigação. Deem a vida, né, que o Zubeldia falou. O Zubeldia também parece que entra em choque quando vê o Fernando Diniz. É um incômodo, assim, absurdo. O Fernando Diniz não tem o direito de eliminar o Fluminense. Não tem o direito. Pelo que ele fez, a patifaria que ele fez no ano passado, ele não tem esse direito. Não tem. O Fluminense tem o direito de passar contra o Vasco, tem a obrigação de pelo menos fazer um jogo competitivo e pelo menos vencer. Não estou nem falando fazer o que precisa ser feito para passar, mas pelo menos vencer a partida. Tem a obrigação de fazer isso sim. Porque não pode ter uma postura tão bosta que nem teve no segundo tempo nesse jogo contra o Vasco. Enfim, até domingo esperamos que eu esteja feliz, porque hoje eu estou muito irritado. Mas enfim, o jogo é jogado, o clássico se vence, não se joga, se vence. E o Diniz, com o Vasco, soube vencer e soube jogar também em determinados momentos do jogo. Então é isso, galera. Espero que o Corrones, o meu dia, Corrones, sem desculpa, e que o Fluminense consiga passar do Vasco e chegue à grande final da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Deixa o like. Se você gostou, comenta aí embaixo. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!